Bom dia, alunos, ou boa tarde, ou boa noite. Hoje a aula é sobre os elevadores. Aula de física, aula número 8. Começando o assunto, então, a dinâmica, onde a gente analisa as causas de algum determinado movimento. Então, os elevadores, são um exemplo clássico que traz nos livros. E aqui a gente tem, um roteiro de viagem de cima para baixo, né? Isso aqui são aqueles elevadores de parques. Então, vamos lá. Na verdade, o elevador é um local bem interessante para estudarmos alguns conceitos sobre física. Por exemplo, na maior parte do seu percurso, ele descreve um movimento uniforme, quer dizer, velocidade constante, né? Sempre igual. Só perceberemos a variação de velocidade em seu movimento inicial ou final. Ou seja, quando o elevador começa a subir e quando ele chega no andar e dá aquela reduzida na velocidade. Então, vamos analisar o comportamento de um corpo no interior do elevador. Quando entramos em um elevador e ele começa a se movimentar, é comum sentirmos sempre uma sensação estranha. Às vezes, sentimos o corpo mais pesado, em outras, mais leve. E a que se devem essas diferentes sensações se estamos dentro de um elevador? Sempre que estamos sobre uma superfície qualquer, ficamos sujeitos a duas forças. A força peso, do nosso corpo, por exemplo, que é a massa vezes a gravidade, que está relacionada com a atração gravitacional da Terra sobre o nosso corpo. E a força normal, que é uma reação da superfície com a qual estamos em contato. Assim, a força resultante é dada por. A força resultante vai ser a força normal, representada por N, menos a força peso. Lembrando que o peso nada mais é do que a massa de um corpo multiplicado pela sua aceleração. Então, assim que acontece. Vamos supor, aqui tem, por exemplo, um livro sobre alguma superfície. O livro exerce a força peso sobre a superfície. Já a superfície vai exercer uma força chamada normal. E essa força ela tem o mesmo módulo, a mesma direção, porém em sentidos contrários, Direção vertical, no caso, mas o sentido, uma é para cima, outra para baixo. Então, essa é a terceira lei de Newton, que é o princípio da ação e reação. Então, vamos analisar os elevadores. Então, o primeiro caso é quando o elevador está parado ou quando ele está em movimento retilíneo uniforme, quer dizer que a velocidade sempre vai ser igual. Ele não está nem acelerando e nem retardando. Então, nesses casos, a força normal aplicada em nossos pés é igual à força peso, pois a única aceleração que estamos sentindo é a gravidade. Então, a força resultante entre a normal e a força peso é igual a zero. Então, a força resultante igual a zero. Portanto, força resultante igual a mg, mas a normal vai ser igual a força peso. Então, elevador parado ou em MRU, a força normal é igual a força peso. Agora, o segundo caso, o elevador está subindo acelerado, no início do movimento, ele dá aquela acelerada, ou descendo com o movimento retardado. Ele chega no andar embaixo, ele também tem que dar uma freada, uma diminuída na velocidade. Então, é um movimento retardado. Então, para subir, o elevador faz uma força para cima, tendo uma aceleração positiva voltada para cima. Então, a força normal vai ser maior que a força peso. A força resultante, a segunda lei de Newton, a F igual a ma, equação fundamental da dinâmica, é a massa vezes a aceleração, ou seja, a força resultante igual a
normal menos a força-peso. Como a força resultante é MA, a gente pode substituir aqui, massa vezes aceleração igual a normal menos o peso é a massa vezes gravidade. Então, substitui-se. Isso aqui é dedução de fórmula. Então, a força normal vai ser igual a massa multiplicada pela aceleração do elevador, mais a massa multiplicada pela gravidade. A massa da pessoa daí, né? Ou do objeto que se encontra dentro do elevador. Portanto, a normal é igual a massa que multiplica a aceleração mais a gravidade. A gente pode, essa fórmula também, muitas vezes os exercícios, né, pedem a tração do cabo, por exemplo, que está suspendendo, aqui está segurando o elevador, né, os cabos. Então, nesse segundo caso, quando o elevador sobe, acelerado ou desce, retardado, a equação vai ser tração menos peso igual a massa vezes a aceleração. O terceiro caso, quando o elevador está subindo com movimento retardado, quer dizer, ele está chegando no andar, ele dá aquela diminuída na velocidade, ou descendo acelerado. Então, a aceleração, nesse caso, é negativa, né? Então, o peso vai ser maior que a força normal. Portanto, força resultante igual a menos massa vezes aceleração. Ou a força resultante igual a força normal menos a força peso. Reduzindo a fórmula, a gente chega na força normal igual a massa que multiplica a gravidade menos a aceleração. E se for o caso de tração também dos cabos, a gente usa a fórmula peso menos a tração igual a massa vezes a aceleração. As diferentes sensações que sentimos estão ligadas a essa variação, que acontece da força normal no elevador. Quando a aceleração está para cima, sentimos o nosso corpo mais pesado, porque a força normal é maior. Já quando a aceleração está para baixo, sentimos o corpo mais leve, em virtude dessa força ser menor. É como se a gravidade assumisse valores diferentes para cada tipo de movimento que o elevador executa. Se colocássemos o objeto do exemplo sobre uma balança, cada momento ela iria marcar um valor diferente. Então, aqui, novamente, é um repeteco, né? A gente tem o peso aparente igual à força normal. Então, o elevador parado ou subindo ou descendo em MU, movimento uniforme. A força normal igual a força-peso, portanto, o peso aparente vai ser igual ao peso. No segundo caso, o elevador subindo em movimento acelerado ou descendo em movimento retardado, né? Então, a gente tem a força normal menos peso igual a massa vezes aceleração. A gente chega àquela mesma fórmula que a gente já viu no outro slide. Agora, a gravidade aparente vai ser igual a gravidade mais a aceleração. E no terceiro caso, elevador subindo em movimento retardado ou descendo em movimento acelerado, a gravidade aparente vai ser gravidade menos a aceleração do elevador. Repetindo mais uma vez, elevador acelerando para cima, A vai ser a normal menos o peso igual a massa vezes a aceleração, ou normal, passando o peso para o outro lado, né, positivo, vai ser o peso mais massa que multiplica a aceleração. No caso do elevador acelerando para baixo, peso menos a força normal igual a massa vezes a aceleração, ou seja, a força normal vai ser igual ao peso menos a massa multiplicado pela aceleração. Repeteco novamente, elevador em repouso, né, parado, ou MRU, normal igual ao peso.
Subindo acelerado ou descendo retardado, a força normal vai ser maior que a força peso. Subindo retardado ou descendo acelerado, a força normal vai ser menor que a força peso. E aqui uns exercícios, né, da apostila de vocês, exercício número 1 da página 159. Um elevador está descendo e atinge o repouso com uma aceleração cuja intensidade é 5 metros por segundo ao quadrado. Considerando-se uma pessoa de massa 60 quilos, em pé sobre uma balança no interior do elevador, a leitura da balança durante a parada do elevador em newtons é igual a... Então, a gente tem os dados, né? A aceleração do elevador, 5 metros por segundo ao quadrado, a gravidade é 10, a massa é 60 quilos, e ele pede a força normal. Então, o peso aparente. A força normal é igual a massa que multiplica gravidade mais aceleração. Gravidade mais aceleração vai dar 15, que multiplica 60, portanto, a balança vai estar marcando 90 newtons. Exercício 92 não, exercício 2, página 159 ainda. O peso de um homem obtido em uma balança no solo é de 800 newton. Em seguida, ele novamente pesado numa balança colocada em um elevador, que sobe com aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado. Nessa situação, o peso do homem será de... Bom, se a gente sabe que o peso é 800 newton e a gravidade é de 12 metros por segundo ao quadrado, que é a gravidade do local, mais a força vertical para cima, peso vai ser igual a massa vezes a gravidade. O peso dele é 80. Por que 80? Porque a massa dele é 80, né? Porque 80 vezes 10 vai dar 800 newton. Vezes a gravidade que eles forneceram, que é de 12. Portanto, o peso vai ser de 960 newton. Exercício número 3. Uma pessoa de massa igual a 80 quilos está dentro de um elevador sobre uma balança calibrada que indica o peso em newton, conforme o desenho abaixo. Quando o elevador está acelerado para cima, com uma aceleração constante de intensidade 2 metros por segundo ao quadrado, a pessoa observa que a balança indica o valor de quanto? Então, aqui mostra a figura, né? Os dados, a intensidade da aceleração da gravidade é 10. Então, passado para o referencial do elevador, temos que gravidade aparente igual a gravidade mais a aceleração. A gravidade aparente vai ser 10 mais 2, né, que é a aceleração do elevador, portanto, a gravidade aparente será de 12 metros por segundo ao quadrado. Portanto, o peso aparente igual a massa vezes a gravidade. O peso aparente igual a 80, que é a massa em quilos, né, do cara, multiplicado por 12. A gente obteve daqui. Portanto, o peso aparente vai ser de 960 newton. E assim encerramos a aula de hoje. Agradeço a presença de vocês. Muito obrigada. Até mais.